Vale a pena consultar, tá? Vamos seguir? Tá no ar, Parada Pet? Que legal ter você aqui, viu, Antônio Cândido? Ele que é amante de bichos e criador de conteúdo do canal Antônio Cândido Aquarismo Brasil. Bem-vindo, bom dia! Bom dia, Paty. Bom dia a todos os seus telespectadores. É um prazer estar aqui para falar com a sua rica audiência. O que é esse cenário atrás de você? Que coisa mais Esse linda cenário do do aquário. mundo. Já conta o que é esse aquário, se é de água salgada, doce, porque eu sei que tem diferença, não é isso? Tem muita diferença. Ah, Nós temos aquário de água doce e água salgada. Esse, particularmente, Paty, é um aquário de água doce com peixes amazônicos. E uma característica especial dele é que tudo que você está vendo aqui é vivo, é natural, né? Então, assim, não tem nada artificial. Tem plantas aquáticas, né, bastante peixes, troncos. E é um aquário que é muito fácil de manter, porque a gente tenta fazer um equilíbrio natural, né, tentando simular aí o que acontece na natureza, né, guardado as devidas proporções. você tocou no ponto do fácil de manter, eu já quero elaborar ele, mas eu acho que o erro que a gente comete muito por ser iniciante é achar que dá para colocar todos os peixes juntos, nem misturados, né? Aí você fala, ai meu Deus, mas morreu, mas matou, mas não sei o quê, e a gente não entende nada. Isso é um erro mesmo, que a gente tem que prestar atenção e que é muito, acontece demais, assim, muito acometido? Olha, Paty, esse é o erro de todo aquarista Clássico, iniciante. né? Ele acha bonito isso, ele Exato, acha acha lindo, e aí bonito a gente e mistura tudo, leva para casa. Por isso que eu falei que esse aquário, Paty, ele é um aquário amazônico, porque ele tem peixes que têm as mesmas necessidades de água e basicamente o mesmo comportamento. Eu não tenho nenhum peixe que vai predá-los, entende? Porque assim, a gente sabe que existe a seleção natural, mas dentro do nosso aquário isso não pode acontecer. A gente quer garantir a longevidade, porque o aquário, como um cachorro ou um gato, ele é um pet para nós. E o peixe, uma curiosidade para você, Paty, para os seus telespectadores, um peixe ele pode chegar como esse aqui que está pertinho de mim, ele pode chegar a viver até 10 anos. Então, assim, é como um cachorro ou um gato. Então, a gente tem todo um cuidado, toda uma responsabilidade. Um recado que eu quero dar aqui para quem está assistindo o seu programa é que, se você tem alguma dificuldade, as lojas de aquarismo espalhadas pelo Brasil estão assim dispostas a ajudar, porque às vezes a gente tem aquela facilidade de comprar tudo pela internet. Mas na loja, a gente tem o conhecimento do lojista que lida não só com um aquário como esse, mas com centenas todos os dias. E ele está aí sempre disposto a ajudar. E aí tem um lado que você tocou também, que é fácil de cuidar. Quero muito que você fale sobre isso, Sim. porque muitas vezes você fala assim, o aquário é difícil para limpar, para cuidar, não é tão simples assim. Desmistifica isso aqui. Vamos lá, Paty. Desmistificar o aquarismo é comigo mesmo. Vamos lá. Primeira coisa, você escolheu que quer ter um aquário. Primeira coisa que você deve saber: não utilize móveis que não sejam próprios para aquários. Isso é uma dica de segurança, tá? Porque os móveis feitos para aquários são projetados para suportar o peso do aquário, tá? O peso do vidro e da água. Então, esse é o primeiro passo. Agora, o segundo passo já está com o aquário montado, bem instalado. Primeira coisa que você deve fazer, não compra os peixes no mesmo dia. Monte o seu aquário, monte com um sistema de filtragem, porque aquário tem um sistema de filtragem que é esse aqui, eu estou bem ao contrário. Esse aqui é o sistema de filtragem que vai filtrar toda a água e Certo? vai causar aí um equilíbrio biológico. E esse equilíbrio biológico, Paty, leva em torno de 30 dias para se completar, que é o chamado ciclo do nitrogênio. Eu não vou entrar em detalhes aqui para não complicar a coisa, Certo. mas isso quer dizer que a biologia que está sendo criada dentro do aquário vai processar a matéria orgânica e deixar menos tóxicas aos peixes. Tá? Então, se você colocar o peixe dentro do aquário no mesmo dia, sem colocar nenhum produto,
em uma semana você pode ter mortalidade de todos os peixes. Por isso que eu recomendo que as pessoas, quando vão montar um aquário, se ela não usar nenhum produto para acelerar esse processo, que são os conhecidos aceleradores de biologia, ela precisa aguardar esse período para que o aquário complete o seu ciclo biológico. Outra coisa muito importante que as pessoas têm aí dúvidas é em relação a lavar o aquário. Antigamente, Paty, as pessoas faziam o seguinte. É verdade. É verdade. Antigamente as pessoas faziam o seguinte, tiravam as pedras, tiravam os peixes, põe o peixe numa bacia. Hoje isso não existe mais. Sabe por quê, Paty? Porque a gente entende que a partir do momento que você interfere no aquário, você afeta de alguma forma o equilíbrio biológico que se forma no aquário. Então, assim, o que nós recomendamos? Nós aquaristas recomendamos que você retire no máximo 20% da água uma vez por semana e adicione água nova com anticloro ou um condicionador de água que vai remover aí metais pesados da água, tá? Esses são os principais cuidados, mas tem muito mais para a gente conversar aqui. Muita prosa. Eu já sei que você vai voltar várias vezes, viu? Porque a gente vai querer muito mais. Mas ó, olha a pergunta da Flávia, que legal. Achei muito bonitinha e ela me remeteu a imagem. Ela colocou assim, Paty, coisa de desenho animado ou é real? Gato fica fascinado com peixe? Posso ter aquário em casa se tenho 2 gatos artelhos? Nossa, Flavinha, um beijo para você. Porque eu assim, me veio a imagem da pergunta dela, né? Os gatos lá, tudo alucinados. Eu vou pedir um minuto. Minha esposa está assistindo aqui. Eu vou pedir para ela abrir a porta para você ver a situação. Adriana, abre a porta enquanto eu vou explicando aqui. Você pode ter, por favor, Adriana, você pode sim ter gato, tá? Porque os gatos, eles não costumam predar os peixes. O máximo que ele vai fazer é beber a água do aquário, uma água sabor peixe. E vai trazer o peixinho junto. Então eu recomendo, eu tenho 6 aqui, eu posso falar, eu tenho um canal que fala sobre pet, né? E eu sou apaixonado por gatos, sabe? Então você pode ter com toda a segurança do mundo e não vai ter nenhum problema. Mas agora é sério, ele não pode pular aí nessa estrutura e derrubar o aquário? Querendo brincar muitas vezes até com a patinha. Ele vai se apoiar. Pode apoiar. Ele vai se apoiar para beber a água, tá? Ele vai se apoiar e aí você tem que tomar cuidado em relação a isso. Porque esses meus aquários não são tampados, tá? Esses meus aquários, eles não têm tampas, porque eu acredito que há uma troca de gasosa melhor e mantém os peixes mais oxigenados. Vem cá, Pretinho, vem. Ó, o Pretinho está chegando mesmo aqui. Agradece sua esposa, tá muito grata. Tá chegando. Tá aqui, ó. Vem cá, amor. Aparece aqui, manda um alô pro pessoal. Falar um oi pra gente. Aqui, ó. Oi, muito grata. Prazer em conhecê-la. Esse é o Pretinho, Paty. E assim, a Flávia deve estar doida no aquário para beber água, tá? E ele tentou uma vez, ele quase caiu, mas aí depois ele descobriu que tem água lá dentro, ele não sobe mais, ele não tenta pular dentro do aquário. Então você pode ter, sim, gato sem problemas tendo aquários, tá? Uma coisa que eu preciso falar em relação a cuidados é que o aquarismo ele é muito importante para o desenvolvimento das crianças, o desenvolvimento intelectual, mas eu queria deixar um cuidado aqui especial para quem for montar um aquário para os filhos, né? Tomar cuidado, porque são todas peças de vidro, né? A gente tem muitos aquários hoje no Brasil, a maioria dos aquários predominantemente são construídos com vidro, então a gente tem que tomar cuidado, sempre com a supervisão de um adulto, mas eu sou plenamente a favor que as crianças entrem no aquarismo, tá? Porque ajuda demais na conscientização ambiental delas. Muito legal. Vamos colocar o material que você trouxe, imagens de aquário. A Ju me comentou aqui que são aquários seus até, né? Pra gente dar uma ilustrada. Esse aquário aqui. Esse aquário aí? Essa é uma planta. Olha o detalhe. Essa é uma planta. É uma planta chamada ninféa. É uma ninféa rubra. Olha, essa foto que vocês estão vendo agora é bem interessante, porque o meu aquário, ele está montado há 4 anos. Isso foi no início da montagem. Olha quantas plantas, como tinham menos plantas, né? Olha como que ele está hoje.
Então, as plantas, elas que vão moldando o layout do aquário. Existem diversos tipos, pessoal, de aquarismo. Esse é um aquarismo que eu, particularmente, sou apaixonado, que é um aquarismo chamado aquário plantado. Mas existem também aquário jumbo, que é predominante de peixes grandes, peixes de rio, né? Existe aquário marinho, que é peixes de água salgada. Existe aquários de ciclídeos, que são peixes aí do lago Malawi, do lago Tanganica. Então, assim, existe uma série de peixes em uma vertente enorme aí do aquarismo. O aquarismo ele corresponde a uma parcela muito pequena do setor pet, corresponde a 1% no Brasil, mas está crescendo a cada dia, Muito, porque né? nós entendemos que as pessoas, Paty, as pessoas cada dia estão morando em locais menores e que geralmente, infelizmente, acabam não aceitando tão bem animais. E o aquário você tem tudo concentrado nessa caixa de vidro. Por mais que eu tenha aqui 6 gatos e 3 cachorros, tudo que é de sujeira vai ficar aqui. E é responsabilidade de você, aquarista, exportar essa sujeira fazendo as manutenções periódicas. Agora, me ajuda também com uma informação. A gente tem até Sim. isso no desenho da Peppa. Quem tem filho em casa vai saber muito bem. Que fica alimentando, ela vai viajar e aí a vovó lá, Pig, fica alimentando e fica colocando bastante alimentação e o peixe incha. Um dos erros que a gente comete também é isso, né? De dar muita alimentação para o peixe. Queria que você falasse sobre isso, né? E quando a gente vai viajar, que a gente terceiriza isso para alguém, né, os cuidados, e quando a gente volta, geralmente o peixinho está lá morto, né? Fala um pouquinho sobre isso, por favor. Olha, Paty, a rotina de alimentação é muito importante para qualquer ser vivo e para os peixes não é diferente. O que eu recomendo? Que você utilize, que você faça a alimentação no mínimo uma vez ao dia, no máximo 3 vezes ao dia, de manhã à tarde e à noite, a quantidade suficiente que eles vão comer aí e não vai sobrar por 5 minutos, tá? Então você vai jogar a quantidade de comida para o seu peixe, né? E vai observar que eles comeram. Comeu, não sobrou depois de 5 minutos, você fez a forma correta. Se sobrou, você precisa retirar, porque Olha lá. a alimentação ela é rica em proteína, né? E essa proteína vai se decompor no aquário e vai afetar a estabilidade da água. Agora, quando você vai viajar e não tem aí quem deixar para cuidar e tal, o que eu recomendo? Alimentadores automáticos. As lojas de aquarismo hoje, os aquários são todos automáticos, a maioria. Esse acende a iluminação, ele tem uma programação toda especial e na hora da alimentação você programa ali os dias e os horários que você quer que o alimentador despeje a porção que você determinou dentro do aquário e fica tranquilo. Outra coisa, agora se você for viajar e não tiver um alimentador automático na sua casa ou nas lojas de aquarismo próximas, o que eu recomendo? Você pega a ração e separa em porções diárias, tá? Então, deixa amarradinho num saquinho, coloca em cima do aquário e fala para a pessoa, ó, dia 1 você coloca esse, dia 2 você coloca esse, dia 3... Aí não tem erro, tá? Essa é a dica mais importante. Isso funciona também para pet, né? Para cachorro, enfim. Sim. Que muitas vezes a pessoa não vê, ela mistura todos os sacos. Já aconteceu comigo também. Muito legal. Olha, deixa eu Nossa, comentar com difícil. você 10 erros aqui para a gente não cometer nunca mais. Já comentamos sobre a escolha dos peixes, sem pesquisar. Do aquário inapropriado também. Tamanho também tem a ver? Tamanho também tem a ver. O que nós recomendamos? Nós recomendamos que você preze sempre pelo bem-estar do peixe. Eu gosto, esse aquário ele tem 2 metros, não parece, mas ele tem 2 metros por 50 por 50. E do sistema de filtragem ele tem 1 metro por 50 por 50. Dá 700 litros de água para criar peixes pequenos. Então você tem que sempre se atentar à necessidade do peixe, porque às vezes você compra um peixe pequeno e ele cresce muito, né? E você precisa ter um aquário que acompanhe o crescimento, porque o peixe não vai deixar de crescer porque está num aquário pequeno, ele vai sofrer e vai morrer, tá? Então, assim, depois que você pega um animal, você como tutor tem a responsabilidade de fazer o melhor para o peixe. Então, sempre pergunte para o lojista. O lojista, ele sabe, ele é capacitado, porque hoje
os lojistas estão muito capacitados a instruir o aquarista iniciante a começar reduzindo as chances de erro e de mortalidade, entende? Colocar o aquário em um lugar não recomendado. Também aonde vai colocar? Você também comentou um pouco sobre isso já, né, Antônio? A gente tem que prestar atenção à Sim, localização dele, luminosidade, se é um lugar que tem vento, tudo isso, né? olha, em relação à localização do aquário, eu recomendo que você instale o seu aquário onde não bata a luz solar direta, porque a incidência de luz solar, além de fazer mal aos peixes a longo prazo, isso não quer dizer que o peixe não precisa de iluminação, ele precisa sim, mas ele não pode ter iluminação em excesso. E essa iluminação em excesso vai ocasionar o surgimento de algas, afetar a temperatura do aquário e ocasionar um estresse no peixe e que isso pode abrir portas para a entrada de doenças nos animais. Então, assim, primeira coisa, escolher o local que não seja incidência de luz, que não tenha incidência de luz solar, perto de janelas não é muito bom você colocar, porque não só a incidência de luz solar, mas a variação da temperatura, isso pode ou sobrecarregar o sistema de aquecimento do aquário, que fica tentando regular aquela temperatura, ou se você não tiver esse sistema, o que não é recomendado que você sempre tenha um aquecedor com termostato, essa temperatura vai ficar oscilando e essa oscilação não é bom. No aquarismo, a gente diz que a estabilidade é o segredo, tá? E Tati, eu tenho uma curiosidade para falar aqui com as pessoas. As pessoas às vezes pensam assim, eu vou cuidar do peixe. Não, nós não estamos cuidando do peixe, nós cuidamos da água. Porque a partir do momento que você cuida da água, atendendo às necessidades dos animais que vivem nela, eles vão apresentar a toda a sua exuberância e vão te dar muito prazer aí de contemplá-los. Muito interessante. O outro item aqui é não adquirir os itens básicos, que você também citou já sobre a questão de filtro, termômetro, né? Isso tudo. Outro Sim. item que cita nessa reportagem que nós tiramos também para nos ajudar aqui, decoração exagerada. Às vezes a gente se empolga e enfeita demais o aquário, né? Tem que tomar cuidado com esse equilíbrio. Tem que tomar cuidado, que a gente quer pôr tudo, principalmente quando a gente tem crianças em casa, quer botar lá a Verdade. fenda do biquíni, o negócio do Lula Molusco. Não está errado você montar um aquário com pedras coloridas. Hoje nós temos uma indústria de aquarismo que produz peças atóxicas. Então você pode adicionar no seu aquário sem problemas. Mas você tem que entender que tudo tem que ficar harmonioso. E o aquário, como um amigo meu já dizia lá de São Luís do Maranhão, ele dizia assim, que o aquário é do peixe, entendeu? Então a gente tem que fazer o aquário, montar o aquário pensando no bem-estar do animal. Porque, assim, a decoração, ela serve para embelezar o aquário, sim, mas ela serve como refúgio para os animais. É. Porque às vezes tem um animal que está ali tentando atacar o outro, às vezes por disputa de território, porque eles formam casais, brigam por espaço, e a disposição da decoração no aquário vai demarcar o território, vai fazer uma barreira na linha da visão, aonde o peixe pode ficar mais tranquilo ali para descansar, sem ter aquela sensação de que tem alguém invadindo o seu espaço. É muito legal. Outra situação, não aclimatar os peixes, né? Isso também é bem importante. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Você já deu uma passada, mas toca nesse tópico aqui para mim, por favor. Vamos lá, Paty, é o seguinte. Recebeu o peixe da loja, comprou o peixe da loja. A primeira coisa que você não vai fazer é jogar a água que veio no saquinho dentro do aquário. Por quê? Porque, por mais que a água da loja seja, a gente não sabe o que pode ter vindo ali. E o peixe veio urinando, defecando, né, excretando amônia dentro daquela água. E se você jogar aquela água dentro do aquário, você vai jogar todos aqueles nutrientes que não seriam, que sobrecarregarão o sistema de filtragem dentro do aquário. Isso não é bom. E se tiver alguma doença,
pode sim contaminar todo o seu aquário. Nós recomendamos sempre que se faça uma quarentena, ou seja, que tenha um aquário separado, mas essa não é a realidade da maioria das pessoas, para que você possa observar o peixe antes de adicionar no seu aquário. Mas se você recebeu o peixe, vai adicionar no seu aquário, primeira coisa que você tem que fazer é deixá-lo descansando com o saquinho fechado mesmo, boiando em cima do aquário durante 20 Olha minutos. isso. Para quê? Para que haja a equiparação da temperatura da água do saquinho com a água do aquário. Agora nós chegamos num ponto muito controverso entre nós aquaristas, porque algumas pessoas, existem diversas formas de aclimatação. Certo? Algumas pessoas recomendam que abra-se o saquinho e vai colocando água do aquário dentro do saquinho. Só que existem pessoas que recomendam que faça diferente, que você retire o peixe aclimatar a temperatura e coloque dentro do aquário diretamente sem fazer essa aclimatação. Eu, Antônio, o que eu faço e recomendo para as pessoas? Eu recomendo que faça apenas a aclimatação da temperatura. Por quê? Quando você vai colocar a água do aquário dentro do saquinho, você está alterando todos os parâmetros químicos da água e submetendo o peixe a mais estresse. Tá? Então, assim, o menor dos estresses, a meu ver, é você aclimatar a temperatura, vai com a redinha dentro do saquinho e deposita o peixe, coloca o peixe calmamente dentro do aquário. Uma dica importante para quem está aqui acompanhando o programa é o seguinte: faça isso sempre com as luzes apagadas, porque o aquário é do peixe, eu falei aqui antes, certo? E o peixe sabe que está chegando um novo morador e ele pode rejeitá-lo. Tá? Então, se você apagar as luzes e adicionar o peixe com as luzes apagadas, o peixe vai ter mais condições de se refugiar até que ele possa encontrar um local dentro do grupo que já está formado no aquário. Olha que dica. Deixa eu passar rapidamente também. Cita aqui usar água da torneira, trocar toda a água do aquário, né? Não alimentar da maneira correta, como até o Antônio já pautou, e também não fazer manutenção, né? Alguns erros aí para a gente não cometer. Antônio, antes da gente encerrar, eu quero muito colocar imagens do seu canal, que é muito interessante, gente, que ele tá lá alimentando sempre, tem ótimas dicas para todo mundo se inscrever. Conta um pouquinho como eu posso acessar o canal e também ter aí, né, todas as suas dicas, por favor. Bom, Paty, primeiro eu quero dizer aqui que é um prazer sempre falar com você. Eu sou seu fã, admirador do seu trabalho. Obrigada. E a mensagem que você propaga para as pessoas é de extremo valor num mundo tão complicado como nós estamos atualmente. Segunda coisa é que eu quero convidar todos que estão aqui assistindo o programa da Paty a conhecer o meu canal no YouTube, que é Antônio Cândido Aquarismo Brasil. Lá eu dou dicas diárias de aquarismo, visito lojas, visito aquaristas, dou treinamento em loja, faço todo um trabalho em divulgação do aquarismo, vivendo essa paixão que é um sonho para mim. Então, se você quiser aprender mais sobre aquarismo, pesquise nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no Facebook, no TikTok, a gente está em tudo quanto é lugar, Antônio Cândido do Aquarismo Brasil, e venha fazer parte desse hobby maravilhoso. Eu quero deixar um recado aqui, um agradecimento especial também à minha amiga Thaís, da loja Coral Reef, em Ribeirão Preto, tá? que proporcionou que tudo isso fosse possível. Então, eu sou muito grato, Thaís, muito obrigado. Querido, muito grata. A gente vai se ver muito aqui, viu? Parabéns pelo seu trabalho. Um beijo na família. Obrigada, gratidão. Um beijo. Tchau, valeu. Pessoal. Tchau, querido. Gente, que demais. E como a gente aprendeu com o Antônio, né? E a facilidade com que ele fala também. Adoramos. Ele vai estar mais no Parada Pet. Prometo, prometo, prometo. Deixa eu dar um beijo.